pela sua vida. Pode ser melhor, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos muito, mas muito gratos ao Senhor por poder sermos ministrados nessa noite pela vida desse homem de Deus. É com muita alegria que nós o recebemos aqui, meu pastor. Alegria minha, pastor. E eu queria chamar o nosso pastor Paulo para vir até aqui e orar pelo nosso pastor Maurício, para que o abrir da sua boca e o meditar de seu coração sejam agradáveis ao Senhor e tragam edificação para a vida da sua igreja. Amém? Quando o grupo de louvor estava aqui ministrando, eu fui perguntar para Clefson como é que se chamava apanha o fogo em inglês. E ele disse que é catch fire, né? Apanha o fogo. A gente vai pegar o fogo agora, irmãos. Amém? Isso vai ser poderoso em Deus. Estenda suas mãos aqui. Espírito Santo, o protagonismo é teu, a unção é tua, a glória é do Senhor, o fogo pertence ao Senhor. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, que esse homem possa queimar, Pai, e que nós venhamos vê-lo incendiado e incendiar a tua noiva, Pai. Pai, use-o poderosamente, Pai, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, abala os nossos alicerces com a glória de Deus que será derramada nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que nós vamos sair daqui, Pai, falando em línguas estranhas, sendo tocados pelo Teu Espírito Santo, onde os dons serão repartidos segundo lhe apraz. Eu creio, Deus, que vai haver cura, milagre, poder, unção. Pai, é uma noite extraordinária. Por isso, Pai, eu já te agradeço, porque nós não precisamos sentir, já estamos recebendo, Pai, já estamos recebendo. Desde o primeiro momento que eu coloquei a planta dos meus pés aqui, Senhor, a tua glória é tangível, é palpável, é sentível, Pai. Por isso, Espírito Santo, a nossa oração é a do pequeno Samuel. Fala, porque os teus servos ouvem nessa noite, em nome de Jesus. A graça e a paz, a amada igreja do Senhor, nós estamos diante de Deus, diante da igreja do Senhor, sabemos o peso, a responsabilidade, o compromisso que temos de ministrar a palavra de Deus, e ai daquele que não fizer de acordo com a palavra de Deus. Portanto, eu pensei que o Espírito Santo está nos guiando, e longe de mim qualquer forma ou maneira de querer falar de mim, porque nós estamos aqui para falar do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus a confiança do pastor Vanderlei, pastor Albânia, que tem nos ajudado e nos assistido tanto nesses últimos dias e até anos, podemos dizer assim. E isso só aumenta mais o nosso compromisso para com vocês, de honrá-los, de trazer uma vida digna daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Sei que Deus tem muitas coisas para falar para nós, e eu me entrego a Ele completamente, para que a honra, a glória, o louvor e a adoração seja completamente dEle. E se você está preparado, com o coração aberto para receber, eu quero dar uma boa notícia para você. Até você que chegou aqui muito preocupado, está preocupado com cartão, com coisas para resolver, com a situação que precisa ser posta em solução, e você até está sem saber como fazer, mas eu quero já transmitir para você um pouco das bênçãos que eu tenho recebido, que Deus tem me dado, desde o dia
em que eu comecei a meditar para essa mensagem desta noite. E eu posso até dizer assim, há 3 dias atrás, eu tenho o tanto quanto você tem de preocupação sobre essas coisas, talvez mais ainda. Mas Deus não me deixou pensar nelas nesses dias. Você quer descansar um pouco? Então não pensa nas tuas preocupações, não pensa nos teus problemas, nos teus dilemas, nem nas tuas dívidas. Pensa agora em Deus. Esse é um descanso para você. Deixa Deus refrigerar a tua alma, amém? Deixa Deus refrigerar a tua alma. Mas eu quero começar, talvez, pelo final da mensagem, ou seja, aquilo que eu imagino que irei conseguir fazer, porque o Espírito Santo é quem está na direção, amém? Mas eu me lembrei, quando eu estava saindo para cá, agora de tarde, eu fui para casa repousar um pouquinho, e aí fiquei lá deitado, mas o Espírito Santo não deixa a gente descansar quando Ele dá uma responsabilidade, um compromisso para você. Quem está aqui que tem compromisso de pregar a palavra de Deus, sabe como é que é. E eu me deitei para tentar relaxar um pouco, e estranhamente para mim, mas para o Espírito Santo não, e eu creio que você vai entender muito bem, e Ele trará a interpretação para o seu coração, porque foi Ele que me deu, e eu disse, meu Deus, como isso é maravilhoso. Eu disse, Senhor, mas o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? E o Espírito Santo disse, tem tudo. Vamos lá. Você conhece a parábola do filho pródigo, amém? Eu creio que todos que estão aqui já aceitaram Jesus Cristo e lê a Bíblia, estuda a Bíblia, a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15. E a gente sabe muito bem que um filho chegou e disse, pai, dá-me metade da herança da fazenda, que eu quero viver a minha vida. E o pai, é claro, entristecido. Qual pai que não fica triste com a notícia dessa do filho, com a decisão dessa do filho de querer ir embora de casa e ainda assim requerendo uma herança fora do tempo? Mas o pai certamente argumentou, não pai, eu estou cansado, não quero mais ficar aqui, eu quero ir viver a vida. E o pai, vá meu filho, preste atenção, esse filho representa uma igreja, a igreja que sai da presença do Pai, que não seja nenhum de nós aqui, mas guarda isso. Mas tem o outro filho que ficou em casa, igual que foi também pródigo. E eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer? Espírito Santo, me ajude. O Senhor não é o nosso ajudador? Me ajude agora. Filho, você não está entendendo, não. O que ficou em casa também entristeceu o coração do pai, tal qual aquele que foi embora e gastou todo o dinheiro. Sabe por quê? Eu disse, como pai? Ele entristeceu, porque ele deixou de usufruir aquilo que é dele, que está na casa do pai. Quando nós não usufruímos das coisas de Deus que Ele nos entregou, nós estamos entristecendo o coração do nosso Pai. Dá um amém, crente? Dá um glória a Deus? Ou acho que você não entendeu? Quando nós estamos na casa do Pai e temos tudo que Ele devotou para nós, conquistado na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo, e Ele deu tudo para nós, e nós não usufruímos das coisas que Ele nos deu, nós estamos entristecendo o coração de Deus. Jesus disse, ó geração ingrata, até quando eu estarei convosco? Vocês não entenderam ainda que tudo é vosso? Amém? Amém. Tudo bem. Eu disse, Senhor, vamos lá. Aí quando eu estou me aprontando, eu vou no banheiro escovar os dentes. O Espírito Santo, eu disse, Senhor, é para eu falar? É. Eu até anotei aqui, se eu vou anotar para não esquecer a referência.
sou assim, eu não tenho tablet não. Aí foi no papelzinho mesmo. Amém? Mas tem um celular que recentemente Deus me deu aqui, dá para ajudar aqui. E dá para a gente trazer a palavra do Senhor. Êxodo 19, versículo 10. Eu falei para a pastora Albânia ali, disse assim: pastor Vanderlei já está pregando, coisa que eu vou falar. Mas preste atenção. Disse também o Senhor a Moisés, receba que isso é profético, viu? Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo. Eu estou como Moisés aqui para vocês, como profeta de Deus. Eu tomo essa palavra e lanço como profecia em nossas vidas. Presta atenção. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Vocês não entenderam? Não entenderam nada. Vai, diz ao povo que se prepare hoje e amanhã, e ao terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre esse lugar. Amém? Vocês não entenderam nada ainda. Vocês estão muito preocupados com os problemas de vocês. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Olha para teu irmão e diz assim para ele: relaxa, fica calmo, fica tranquilo. Amém? Então veja bem, nós entristecemos o coração de Deus quando não usufruímos, quando não vivemos, quando não deixamos que tudo que Ele nos deu, dos seus dons, da sua presença, da sua alegria, não seja desfrutado em nossas vidas. Nós o entristecemos porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que a alegria dEle seja sempre a nossa força. Amém? Então, tudo que Deus conquistou na cruz, tem até a canção que diz, está escrito: é direito nosso, é nossa herança. Está escrito. E hoje, e amanhã e depois, vocês verão o poder de Deus descendo sobre esse lugar. Mas vamos lá, queridos. Conferência do Espírito Santo é meio complicado para nós mortais falarmos sobre o Espírito Santo. Por mais intelectual que seja, doutor em divindade, jamais vai alcançar o coração de Deus em relação a isso, exceto aquilo que Ele mesmo queira nos revelar. E aí depende se a pessoa é PhD, doutor em divindade, ou simplesmente uma pessoa simples. Deus revela a quem Ele quer. Um doutor da lei achava que sabia de tudo, caiu do cavalo, achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo, matando os seguidores de Jesus, teve que cair do cavalo e foi ministrado por um crente comum, teve que receber. Então Deus dá a quem Ele quer, da forma como Ele quer. Nós devemos nos colocar no lugar do Senhor. Então eu disse: Senhor, se o Senhor não nos der nada a teu respeito, Espírito Santo, o que é que eu posso falar? E o Espírito Santo foi trabalhando. E eu quero começar por aquilo que nós já conhecemos a respeito do Espírito Santo, sobre a sua personalidade, a personalidade do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, disse Jesus,
e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito Santo, Ele é verdadeiro. Amém? Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas eu e você, todos nós que um dia entregamos a vida para Cristo, que nascemos de novo, Jesus disse assim: mas vocês o conhecem. Você conhece o Espírito Santo? Isso é muito importante conhecer, porque ninguém se relaciona com uma pessoa que não conhece. No máximo diz: oi, tudo bem, como vai? E vai embora. Mas nós podemos nos relacionar com as pessoas com quem conhecemos, traçar um relacionamento com elas, começar como nós começamos, por divina direção, um relacionamento com vocês. Não foi obra do acaso, porque para nós não existe acaso, existe direção de Deus, e Deus nos presenteou com vocês, e nós nos alegramos muito. Vocês são maravilhosos para nós, e eu e minha família, nós amamos vocês. E quantas vezes eu não sou alimentado quando vocês chegam para mim e dizem: pastor, eu lhe amo. Emerson, cadê Emerson? Foi beber água? Pastor, eu amo você. Cleverson. Gente, é bom estar com pessoas assim, e vocês vão entender no decorrer da palavra o porquê essas coisas o Espírito Santo está trazendo. Porque existe um texto que nós cristãos, seguidores de Jesus, devemos levar em muita estima e grande consideração. É aquela que o apóstolo Paulo nos ensina: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós o conhecemos, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive com vocês. Presta atenção, Ele vive com vocês. Conviver é a parte mais difícil de um ser humano com o outro. Não é fácil a vida do casamento, não é fácil conviver com o cônjuge, não é fácil. Quem disser que é fácil, me mostra o caminho, porque são pessoas diferentes, cultura diferente, costume diferente, gosta de música diferente, gosta de vestimenta diferente, gosta de comida diferente, um gosta de cuscuz, outro gosta de lasanha. É um problema. Mas tu gosta de cuscuz, mas tu gosta tanto de lasanha, qual é o problema? Come tua lasanha que eu como meu cuscuz. Esse pastor só fala em cuscuz. No céu tem cuscuz, viu? Tem que ter. Mas vocês o conhecem. Bom, nós não podemos dizer que conhecemos uma pessoa sem conviver com ela. Mas Jesus está dizendo que os discípulos conheciam o Espírito Santo. Como? Veja aqui, ó. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Nós podemos até entender aqui que Jesus está querendo dizer para eles que eles também veem o Espírito Santo. O mundo não o conhece, não o vê, mas vocês o conhecem e veem. Deus, temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, para que a gente possa ver. O coração é de muita importância na vida espiritual, na vida do crente. O coração, Deus habita no teu coração, amém? Deus derramou o Espírito Santo nos nossos corações, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja,
Ele está conosco e também estará dentro de nós, o Espírito Santo. Aí Jesus fala também: quando vier o conselheiro, ele é conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, mais uma vez, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, ou seja, ele testificará a respeito de Jesus dos nossos corações. Ele continua ensinando: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Alguém aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo fala. Nós vamos, talvez, se der tempo, a gente vai entrar nesse detalhezinho aqui, como é a voz do Espírito Santo, que eu sei que vocês têm experiência. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo, está em Atos 13, 2 e 4, para a obra a que eu os tenho chamado. Então ele fala: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo pensa: mas ele não é Deus? Mas ele pensa. E você acha que Deus fez as coisas sem pensar? E Deus precisa pensar? A forma como ele pensa, eu não sei. Ninguém vai entrar nesse mérito de como é que Deus pensa, mas ele sabe todas as coisas, ele pensa. Por isso que ele faz as coisas certas. Ele pensa, ele tem pensamentos a meu respeito. Olha que Deus pensa. Agora, o melhor disso tudo é que muitas vezes Deus deixa os seus pensamentos fluir para que a gente compreenda os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que muitas vezes a gente nem toma posse e pensa que Deus não quer o nosso bem, mas Ele declara, diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. Olha para teu irmão e diz assim: Deus só pensa, olha para ele, Deus só pensa coisas boas para vocês, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Embora a gente talvez não entenda o processo como a gente aprende aqui, mas que o fim é para o nosso bem, não tenha dúvida, seja lá o que for, e por fim de tudo, a vida eterna, a outra vida. Crente de verdade tem que viver com os pés no chão, mas o pensamento nos céus. Amém? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós cantamos aqui. Vamos lá, ainda na personalidade do Espírito Santo, que Ele nos dê. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo, Ele tem a capacidade de olhar para mim e para você, e conforme a nossa busca e o nosso interesse, Ele vai dando os dons, e todos nós queremos fruir nos dons do Espírito, amém? E não tenha medo não, porque é para vós outros mesmo, todas essas coisas do Espírito Santo, é para essa geração. Agora, Deus só se aproxima de você, de mim e de você, à medida que nós nos aproximamos dEle. Não fique esperando: Deus me dá, porque Deus vai mostrar a você alguma coisa para você começar. Lembra das pequenas coisas? Se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem infiéis nas pequenas, quem vos lhe concederá as grandes coisas? É um processo, gente. A minha e a tua salvação é um processo. Paulo lá em Filipenses vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há uma responsabilidade que os cristãos carregam, tem que ter responsabilidade e compromisso com aquilo que há de melhor e mais importante na nossa vida. Depois da salvação, sabe o que é?
É o Espírito Santo, porque sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar outra coisa que o Espírito Santo me falou, e eu disse: Senhor, eu não estou entendendo muito não. Depois foi que eu entendi. Porque a palavra de Deus diz assim que, lá em Hebreus, eu vou logo lá para Hebreus, que eu quero, já que o Espírito Santo me lembrou isso aí, eu quero já compartilhar com vocês, porque talvez eu esqueça depois, não, já que não está anotado aqui. Hebreus, isso é algo tremendo, viu? Hebreus capítulo 6, se der tempo nós vamos ler esse texto. Amém? Hebreus 6, 9. Mas de vós, depois eu chego para explicar isso aqui. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Se tivesse de dar um título a essa mensagem, eu diria, o tema seria coisas que acompanham a salvação. E eu me lembrei de algumas coisas que estão na lógica, que devem acompanhar algum segmento, algumas coisas. E eu falei para minha esposa, eu perguntei para ela: amor, o que é que combina com o vestido longo? O que é que acompanha o vestido longo? Aí ela disse: uma sandália rasteira, bonita e tal. Aí eu disse: eu disse: o que é que acompanha um risoto de frango? É macarrão ou arroz? O que é que acompanha, que deve acompanhar um risoto de frango? Arroz ou macarrão? O arroz branquinho, né? Aí eu disse: gente, ele está falando de coisas que acompanham a salvação. Ele está falando disso porque ele vem falando de pessoas que experimentaram a graça, a salvação, o novo nascimento, e se corromperam e saíram. Aí ele chega para aqueles que ficaram ali e diz assim: mas de vós, irmãos, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Agora eu vou falar e vocês vão dizer sim ou não. Mentir acompanha a salvação? O lado de lá venceu, viu? Mentir acompanha a salvação? Falar da vida dos outros acompanha a salvação? Muito bem. Desrespeitar a autoridade acompanha a salvação? O perdão? Sim. O amor ao próximo? Sim. O tratar o outro dignamente? Sim. Honrar pai e mãe? Sim. Os vossos mestres? Sim. Vão tudo para o céu, pastor. Está tudo no céu, o diabo perdeu, diga glória a Deus. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. E veja o que ele tem falando de coisas tremendas ali nesse versículo, mas depois a gente volta para cá. Gente, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, embora ele tenha poder. Embora nós aprendemos no seminário, eu aprendi que o Espírito Santo é o dínamo de Deus, é o poder de Deus, é a bomba atômica. Tinha um irmão lá da nossa igreja que dizia que o Espírito Santo é a bomba atômica. Ele é o poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele é sensível. Ele pode ser um militar de alta patente, mas pode ser também uma criança que precisa ser acalentado. Você sabia que o Espírito Santo gosta de boas companhias?
E aí a gente quer que o Espírito Santo nos acompanhe. Como é que ele vai nos acompanhar se nós não temos atitude dignas de quem é salvo? Você gostaria de ficar junto de uma pessoa que ele trata mal? A palavra de Deus diz que ele está conosco e em nós, mas é necessário que se faça por onde para que o Espírito Santo permaneça junto de nós. Porque nós que somos pessoas falhas, nós não queremos ficar perto de qualquer pessoa, porque qual de vocês aqui gosta de estar junto de pessoas que vivem maltratando você, dizendo coisa feia com você, menosprezando você? Ninguém gosta. Você passa na rua, se aquela pessoa que lhe maltrata, você diz: ih, já vem fulano e tal. Não, é bom que nem me veja. Imagina o Espírito Santo. Aí a palavra de Deus diz: não entristeça o Espírito Santo, mas aí nós só fazemos entristecer. Ele fala, nós não obedecemos. Ele nos orienta, nos guia no caminho e a gente vai por outro. Jesus disse que ele viria e ele nos ensinaria o caminho, nos mostraria o caminho. Amém? Nos guiaria toda a verdade. E ele é Deus. Nós vemos isso na história lá em Atos 5, 3 e 4, aquela história trágica de Ananias e Safira. E nós não podemos dizer assim: não, isso não vai acontecer comigo nunca. Se não permanecer obedecendo a voz do Espírito, tal qual Ananias e Safira, estamos sujeitos a fazer tais coisas. Por isso que nós, infelizmente, muitas vezes temos notícia de pessoas cheias do dom de Deus, do poder de Deus, mas que deslizaram. Por quê? Porque faltou a obediência, faltou ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quem é aquele que é comprado pelo sangue de Cristo, que diante de uma situação que está prestes a cair, o Espírito Santo não lhe lembre? O Espírito Santo lembra. Cuidado, não é por aí. E por falar nisso, lá em Isaías, no capítulo 30, tem um texto que diz assim: que atrás deles uma voz o guiaria, mostrando o caminho que eles deveriam andar. Por trás dele uma voz. E eu me lembrando, meditando nesse texto também, eu disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque lá em Josué, o Senhor disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso, tenha cuidado para cumprir tudo quanto está escrito na lei. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que faças prosperar o teu caminho. Mas para mim e para você, o texto profético diz: uma voz irão atrás dele, dizendo: ei, meu filho, não é por aí, minha filha, não vai nesse caminho, esse relacionamento não vai dar certo, essa sua atitude vai lhe complicar. Ou a voz do Espírito atrás dele, dizendo. Quem não ouviu, quem nunca teve uma experiência dessa? Antecipando partes aqui do que eu descrevi aqui para falar no final, já está adiantando o Espírito Santo, ele sabe por quê. Você já deve ter ouvido a voz de Deus alguma vez. E eu quero compartilhar algo aqui. Foi a voz de Deus. Nem sempre o Espírito Santo diz coisa para a gente que é bom para a gente fazer. Às vezes é para nos testar, porque Ele quer nos levar a outro lugar. E eu estou me lembrando de um dado momento da minha vida, ainda seminarista, lá em Rio Doce, onde nós congregávamos. E eu me lembro, no culto, a igreja já estava entrando em célula, e era uma festa muito boa, muito bonita, e de repente eu estou lá na porta da igreja, e aí eu vejo aquela irmã passando bem ligeiro, assim para trás da igreja. O Espírito Santo falou no meu coração. Como é que o Espírito Santo fala? Ele pode falar audivelmente, que é raro, mas pode falar, mas ele fala mais do nosso coração. Precisamos estar sensível
e começar a pedir a Deus: Senhor, me ajude a ouvir a tua voz, porque há uma palavra de Jesus Cristo, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, no coração, no íntimo. E o Espírito Santo falou assim: vá atrás dela. Aí eu fui. Aí tinha a porta de trás assim da igreja. Quando entrou no corredor assim, meu irmão, quando eu olhei, aí a irmã estava com a dor de barriga que saiu melando o corredor todinho. E eu saí atrás assim, olhando da porta do banheiro. Aí o Espírito Santo disse assim, aí eu disse: vou chamar Edivaldo, que é o zelador. Disse: vou chamar o Edivaldo. Quando eu dei 2 passos, o Espírito Santo disse: limpe. Pastor Paulo, limpe. Aí eu fui lá atrás, peguei os baldes, peguei os panos, saí limpando tudinho, limpando tudinho, limpei, porque eu limpei tudinho. Aí eu cheguei na porta e disse: irmã, está tudo bem? Ela conheceu minha voz: oi, irmão Maurício, olha, eu tive uma dor de barriga. Eu disse: a irmã quer que eu ligue para seu esposo para trazer uma roupa? Quero, irmão, quero. Liguei para o esposo dela, não disse a ninguém, nem ao pastor eu disse. Aí liguei para ela, disse: olha, vi aqui, sua irmã teve, sua esposa teve um probleminha, traga uma roupa para ela assim, completa, as de baixo e as de cima. Ele já entendeu. Aí ele trouxe, fiquei lá. Sabe, já pensou se eu tivesse agido diferente? Com toda certeza, queridos, tenho certeza, eu não estaria aqui ministrando para vocês, porque eu havia negligenciado a voz do Espírito. Isso é experiência, a experiência é pessoal. Cada crente precisa ter sua experiência própria com Cristo, seja ele pequeno ou grande, precisa da experiência para ter certeza até da sua própria salvação. A experiência é muito importante, e ela é crescente, e ela vem à medida que a gente vai vivendo o Evangelho, à medida que a gente vai se abrindo. Uma coisa depende da outra. Se você não for fiel nas pequenas coisas, Deus não vai lhe conceder as grandes coisas. Então precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então Ele fala. 1 Coríntios 3, 16 e 17, depois, se você quiser anotar, você vê, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja bem, coisas que acompanham a salvação são coisas que dizem respeito ao nosso compromisso para com o Espírito Santo. A maioria das vezes nós vivemos desejando e querendo que só o Espírito Santo assuma completa e total responsabilidade com nossas vidas. É como se nós não tivéssemos nenhum tipo de compromisso com Ele. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus diz: aqueles que me honram, eu honrarei; aqueles que me desprezam, eu também. Deus é Deus, Ele é juiz e é justo. A palavra de Deus chega a dizer que tem pessoas que, por ter conhecido a Cristo, no próprio texto de Hebreus 6 vai dizer, que experimentaram a salvação, viveram as alegrias do presente, da presença do Espírito Santo, e até as coisas do porvir, do futuro da eternidade, gozaram essas coisas, mas o abandonaram, se tornaram impossível de serem reconciliados. Misericórdia. Sempre, às vezes que eu estou pregando, eu costumo dizer que acabou o tempo de brincar de ser crente. Ser crente é ter compromisso, é ter responsabilidade. A maioria de nós, principalmente da minha geração, se achegou a Cristo, e uma boa parte ainda hoje, pelas necessidades. Que a necessidade nos atraia ou nos leve a Cristo, mas nós não podemos permanecer vivendo com Cristo por causa das necessidades.
temos que ter fé e crer que Ele há de suprir todas as nossas necessidades, não somente de palavra, mas de vida. E de vida, o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, gente, isso aqui é complicado, é sério. Tudo isso que o Espírito Santo está trazendo, eu estou entendendo tudo. Porque Ele não quer manifestar os seus dons com autoridade e poder, que já é para você, é para nós. E nós estamos muitas vezes como aquele filho pródigo que ficou em casa e que disse: pai, o Senhor nunca me deu nada, nem um cabrito magro para eu curtir com os meus amigos. E o pai disse: filho, tudo que é meu é teu, eu já tenho te dado tudo, você não usufrui porque não quer, porque não quis, então é para você. Olha para teu irmão e diz assim: os dons de Deus é para você. Aí, não, mas é só para pastor Albânia, pastor Vanderlei, para Clefson, para pastor Paulo, para curar, orar para expulsar demônio, orar para ser sarado. Não, é para você. Eis aí que eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e orar pelos enfermos e eles sararão. A nossa fé precisa aumentar. E esse é o tempo dessa manifestação de poder antes que Jesus venha. E precisamos crer na palavra. Não é crer no que eu estou dizendo, não, é crer na palavra. Amém? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Para nós isso parece ser uma coisa assim, sabe, legal, bacana. É verdade, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas para aquele povo naquela época, o santuário era o local onde Deus habitava, onde Deus vinha falar com o povo. É o mesmo que ele está dizendo: olha, vocês são santuário do Deus vivo. Então Deus agora fala no seu próprio coração. Amém? Você não está entendendo? Deus está falando com você agora, através da palavra dele, está ministrando no seu coração. E nós devemos ter tanta empolgação, dizer: glória a Deus, obrigado Senhor. Sabe por quê? Porque na época do santuário as pessoas andavam centenas e centenas de quilômetros para ir ouvir Deus falar lá no Santo dos Santos. E agora é em qualquer lugar, Senhor, mas dizem que a adoração é em Jerusalém. Aí Jesus disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão Pai e Espírito em verdade, nem em Jerusalém nem nesse monte, mas em qualquer lugar. Então aproveita, dá glória a Deus, porque é para você. Deixa as preocupações aí tomar o lugar da alegria, não, porque é hoje, amanhã e depois. Deus está pavimentando a estrada das tuas emoções, do teu coração, para derramar a alegria. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Destruir o templo? Como é que, se alguém destruir o templo? Jesus disse assim: olha, vou dizer aqui, vocês devem temer, vocês não devem temer ao homem que pode matar, destruir o corpo, mas depois não pode fazer nada. Vocês têm que temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no... Foi eu que disse, não, viu? É Jesus que está dizendo: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas não para nenhuma criatura sobre a face da terra. Para essa solução Deus enviou Jesus Cristo, e Ele morreu para que o homem não seja destinado para o inferno, vindo a crer nele. Mas o texto está dizendo que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Ora, se Jesus disse que nós não devemos temer aos homens, mas devemos temer a Deus, que além de matar o corpo, destruir o corpo, pode lançar no inferno, por que ele está dizendo se alguém destruir o santuário de Deus,
que são vocês, que é sagrado. Ele está falando de nós mesmos. Nós podemos, você pode destruir esse santuário de Deus que é você. Como pastor, eu vou fazer isso não. Talvez você não queira, mas se você não tomar cuidado, você vai fazer. Se você não tiver uma continuidade, se você não procurar desenvolver a sua salvação com temor e tremor, aos poucos você pode, qualquer um pode, ir se afastando da presença de Deus, portanto estará destruindo lentamente esse templo, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Por isso que Hebreus vai dizer que eles, tendo experimentado a salvação, depois foram fora, abandonaram, deixaram. Então precisamos ter muito cuidado. As atividades do Espírito Santo. Pastor, nem perguntei a hora até quando eu tenho, viu? Ai, Jesus. Atividade do Espírito Santo. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gerador da vida. Aleluia. Meu Deus. Precisamos ter consciência de quem é o Espírito Santo. A igreja, por sua vez, no desejo, no afã de se chegar a Deus, tomou alguns caminhos errados. No passado, sepultou o Espírito Santo. Não se podia ter manifestação de forma alguma do Espírito Santo. E infelizmente, alguns segmentos ainda hoje faz isso. Depois veio também o tempo da unção do Espírito Santo, renovação espiritual, e foi-se para o exagero também. Muitas coisas aconteceram que não era do Espírito. Mas o Espírito continuou gerando vida. Amém? Ele está gerando vida. E agora a igreja está revoltando. Voltou e está revoltando de novo. Não é criando revolta não, está revoltando, voltando para a ação do Espírito Santo novamente. E o Espírito Santo tem derramado uma unção de equilíbrio, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Aquilo que Ele mesmo está fazendo da sua igreja. Ele mesmo deu uns para doutores, pastores, mestres. E agora a igreja está começando a dar valor a esse ensinamento, a essa ação do Espírito, porque a um ele dá um dom, a um dá outro, e nós vamos juntando tudo e a gente vai crescendo, porque o corpo não é só feito de perna nem de cabeça. Aliás, cabeça é Cristo, né? Do corpo, nem de braço. Então, quando nos juntamos ao fortalecimento, por isso que nós precisamos ouvir, precisamos ler. E eu combato ferrenhamente qualquer pessoa que chegue para mim e diga assim: eu não obedeço a homem, só a Deus. É muito difícil, porque está escrito: importa obedecer a Deus, não aos homens. Meu Deus, precisa entender que Deus não fará a sua obra diretamente com os anjos. Ele escolheu os homens para fazer, embora os anjos quisessem ter esse direito de pregar o Evangelho, mas Ele disse: não, esse privilégio, essa graça, essa alegria, eu estou dando a vocês, meus filhos, regenerados, transformados. Por isso vão, pregue o Evangelho a toda a criatura, no poder do Espírito, né? Depois de serem revestidos com poder. Então ele estava lá gerando a vida. Quando nada existia, era um caos total, o Espírito Santo estava gerando a vida. João 16, 8, 3 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, tudo estava perdido. Não haveria conversão, não haveria restauração, não haveria dons, não haveria nada. Estávamos todos perdidos. O Espírito Santo
é tão importante da pessoa da Trindade, nessa separação assim, quanto Deus Pai e Deus Filho. Ele é Deus. E nós precisamos ter muito cuidado para não relegar o terceiro plano, como se ele estivesse na reserva. Não, se faltar Deus, tem a reserva. Se faltar Jesus, tem a reserva. Não, não é assim. Ele é tão titular quanto o Pai e o Filho. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e diz: o Espírito Santo é titular. Diga assim: no seu time, ele tem que jogar no titular. Aleluia. Não é reserva não. Ele é tão importante para mim e para a tua vida, que Jesus chega a dizer assim: olha, se você disser alguma coisa feia contra mim, se resolve ainda, dá para a gente ajeitar. Agora, se você falar contra o Espírito Santo, tá puxado, não tem jeito, nem nessa vida, nem na outra. Tem que ter muito cuidado, gente. Tal é a importância do Espírito Santo. Então nós estamos aprendendo mais do Espírito Santo para nos tornarmos mais amigos dele. Não que você vai se tornar inimigo de Jesus ou de Deus, não tem nada a ver. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Jesus disse: não entristeçam o Espírito Santo. Paulo disse, né? Porque vocês são selados para o dia da redenção por ele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E aqui eu quero pegar carona com o Luciano Subirá. Escutando nesse dia também ministração sobre isso, ele falou algo aqui que eu disse: meu Deus, como isso é tremendo. Me ajude a compartilhar, me lembre a compartilhar lá com os meus irmãos. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Dá para a gente entender que essa verdade que ele quer que a gente creia em Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Nós aprendemos isso desde os primeiros passos que entramos na igreja. Mas o que ele está dizendo, ele fala, Luciano Subirá diz que no original essa palavra guiará é semelhante a uma pessoa que toma o outro pela mão e vai conduzindo até o destino final. Sabe o que significa isso? Existe um propósito de Deus na minha e na tua vida. Existe um propósito terreno, não resta dúvida. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho. E a Bíblia está recheada de ensinamentos correlacionados, interpessoais, para que a gente viva bem com os outros. Tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro a eles. A ninguém deve tratar esse mal por mal, né? Não se vingue, a vingança pertence ao Senhor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Por aí vai, muitos ensinamentos. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai 2 com ela. E assim vai, são ensinamentos. Tudo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro a ele. Mas aqui, para a caminhada final, ele está dizendo que é o Espírito Santo, querido, que pega na nossa mão e nos conduz em segurança até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor nos tomar para si. Você pode crer nisso? Então aconteça o que acontecer na tua trajetória, eu estou aqui com você. Mas Senhor, mas eu estou com você. Mas Pai, mas eu estou com você. Você pode, você vence, eu estou com você. Você não vai ficar no caminho. É uma trajetória. Apóstolo Paulo, falando para Timóteo a esse respeito, ele fala da trajetória cristã como uma navegação. Ele fala que muitos naufragaram no caminho. É como que tomar um barco que sai de um porto para o outro. E assim nós estamos indo, né? Nós estamos aqui nesse porto aqui na terra, estamos caminhando por esse mar de lama, diga-se de passagem, mas a gente tem que passar sem ficar enlameado, tem que passar e ficar limpo. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo que
muitos nessa caminhada naufragaram na fé, ou seja, ficaram pelo caminho, não conseguiram, não chegaram, aconteceu alguma coisa que se desviaram, afundaram, negaram a fé, abandonaram. E aí ele vai citar, desse caminho está o tal de Alexandre e tal, outra coisa tal. Mas ele compara a nossa caminhada como um barco, e que precisa chegar nesse lugar, no lugar final, o qual aquele que nos toma pela mão nos conduz. E aí a gente se lembra, né? Eu te chamei, tu és meu, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Aí eu me lembro de Pedro, aí lá vai Pedro, lá vem Jesus por cima do mar andando, estão numa tempestade, uma dificuldade tremenda, afunda ou não afunda, Senhor, e agora, babá? Aí daqui a pouco ele diz, lá vem, quem é que vem ali? É um fantasma. Com medo? É lógico, gente, as perturbações da vida nos assombram. E agora, Senhor, como é que vai ser? Eu não vou conseguir. Aí você fala, meu Deus, e agora? Está perdido. Aí ele disse, eu sou o caminho. Aí a voz atrás de você, lembra que Isaías disse, uma voz atrás ensinará o caminho, e eles não errarão. Não é mais agora pela lei que vai determinar o que você tem que fazer, porque a lei clausura, a lei bota paletó do gesso, a lei não permite você dar glória, a lei não permite você fazer nada. Não, vai ser uma voz que vem trazer, meu filho, eu sou com você, dá glória, glorifica, eu sou com você. A voz diz, não filho, não é por aí não, venha por aqui. Aí ele diz, e agora, Senhor, a tempestade, a dificuldade. Aí ele, é o Senhor, alguém, os olhos de alguém foi aberto. É o Senhor que vem ali. Eita, é mesmo, é o Senhor, é Ele. Aí Pedro, né? Pedro diz assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Sim, Pedro, sou eu. Se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor, ordena que eu vá. Aí Pedro, aí Jesus disse, vem. Para Jesus não tem dificuldade nenhuma, lá vai Pedro. Mas irmão, se eu pisasse aqui e flutuasse, a glória seria para Ele. Vem Pedro, aí Pedro, eita, é durinho. Aí se encheu de alegria, não é isso? Aí deu 2 passos assim, você começou a afundar. Por quê? Começou a olhar de lado. Quando Pedro foi afundando, aí é outra coisa que ninguém nunca afundou na água devagarzinho, só afunda de vez. Mas Pedro, é outro milagre, né? Pedro foi afundando devagarzinho, que deu tempo até estender as mãos. Senhor, me socorre. Ele estendeu a mão, entendo que é a mão direita, que é a mão da força, e eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, aleluia, dá glória, crente, não tema não, por quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ó, você não é banguelo, já escovou seus dentes, se usar prótese também, dá um belo sorriso. Então olha para teu irmão e diz assim, não tema, confia. O Espírito Santo só habita no coração confiante. Coração vacilante não agrada a Deus, porque aquele que duvida não recebe. Então seu coração tem que estar seguro em Deus, amém? Seguro em Deus. Vou rir mais um pouquinho aqui. Gente, eu quero falar sobre a questão do selo. Selo. 2 Coríntios 1:2 diz assim, que Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Efésios 4:30 vai dizer assim, não entristeça o Espírito de Deus, pelos quais foi selado para o dia da redenção. Gente, selo, nós temos uma ideia de selo, e que o selo não pode ser corrompido nem adulterado.
se está selado, tem que chegar lá no destino daquele jeito. Mas aquele selo que está resguardando e autenticando aquele produto vai percorrer um caminho antes de chegar no proprietário. Sim ou não? Se você recebe uma carta e o selo está aberto, você diz: alguém já abriu. Por que abriu? Porque no percurso alguém mexeu. E nós, muito tempo, tivemos tido a ideia. Agora que eu vou experimentar água. Experimentar água de coco. Oh, glória a Deus. E nós, como cristãos, a igreja do Senhor, por muito tempo teve uma ideia de que selado uma vez, selado para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. E nós precisamos ter cuidado, porque esse selo que nós fomos selados no nosso coração pelo Espírito Santo, o Senhor nos selou, é o mesmo que o apóstolo Paulo diz assim, para a gente ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Gente, há um perigo enorme que permeia ao nosso redor em relação a essa história de entristecer o Espírito Santo. Pegando carona com o Luciano Subirá mais uma vez, ele conta o seguinte, que ouviu um pregador dizer, e eu estou repetindo o que ele ouviu o pregador dizer. E depois você vai falar: olha, eu ouvi que um pastor falou, que o pastor Luciano Subirá ouviu um pregador falar, e ele falou isso. Aí depois você vai falar também o seguinte, que se ele fosse o diabo, ele disse: mas eu não sou o diabo não, viu? Se ele fosse o diabo, ele ia fazer de tudo para que os crentes entristecessem o Espírito Santo, porque ele teria ganho a partida. Por quê? Mas não já está selado? Isaías 63, 10. Abre aí. Essa eu vou pedir para vocês abrirem, porque o que Deus está fazendo hoje, vai fazer amanhã, e depois se prepare. Isaías 63, 10. Quem achou diz amém. Então vamos lá para a leitura. Falando do povo de Israel. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Presta atenção agora. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Quem é crente aqui, levante a mão. Quem é crente aqui, levanta a mão. Eu espero que você saia daqui mais crente ainda, viu? Não desista não. Não desista não. Mas o texto está dizendo que o Espírito Santo pode tornar-se nosso inimigo. Se ter o diabo como inimigo já é problema, que ele não tem todo o poder, imagina ter o Espírito Santo que tem todo o poder. Olha para teu irmão e diz assim: não queira ter o Espírito Santo como seu inimigo. Aí Tiago, escrevendo lá no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: filhinhos, a amizade, quem se constitui amigo do mundo, se torna inimigos de Deus. Perceberam? Inimigos de Deus. Aí a gente diz assim: ah, mas é inimigo de Deus, não é do Espírito Santo. Ué, e o Espírito Santo não é Deus não? Veja a importância da gente compreender isso, porque na nossa teologia é como se o Espírito Santo não tivesse o mesmo valor do Pai e do Filho. É como se não tivesse, mas ele tem o mesmo valor. Então precisamos ter muito cuidado, até porque na bênção apostólica aí diz assim:
que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Ora, o amor de Deus tem muita importância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né? A graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, se não fosse a graça dele, a gente estava perdido. Mas a consolação do Espírito Santo é como se fosse a consolação, é como se não fosse lá tão importante assim, não é? Mas veja, não entristeçam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem a importância da gente ver o Espírito Santo e tratá-lo de uma forma magnífica, porque é com Ele que nós temos um relacionamento pessoal. É Ele que chega diante do Pai e intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Então Ele está de igual pé com o Pai e o Filho. Ele é titular também, amém? Olha para a tua irmã mais uma vez, o Espírito Santo é titular. Então, é possível entristecer o Espírito Santo? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Se nós não trouxermos conosco as coisas que acompanham a salvação. Precisamos trazer conosco as coisas que acompanham a salvação. Aí eu vou lá para Hebreus 6 para ler o texto. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Hebreus 6, 4, vai dizer assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Isso é muito sério. E eu estou falando aqui para crentes jovens que estão começando a caminhada cristã agora, no afã, no vigor do seu físico, no auge de suas vidas. Eu quero chamar a atenção de vocês, jovens, adolescentes. Escutem o Espírito Santo. Escutem aqueles que Deus tem colocado ao vosso lado para instruí-lo no caminho em que deve andar, para que as vidas de vocês sejam mais excelentes do que a deles, do que foram as nossas. Atente para essas coisas, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Então ele vai dizer: é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Preste atenção agora o que ele vai falar, trazer uma parábola. Ele vai dizer assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. O que é isso? O que é que ele está falando? A terra, é lógico que isso aqui é uma parábola, tem a sua interpretação espiritual. Nós entendemos claramente que a terra é o nosso coração, é o meu, é o teu coração. Tem a parábola do semeador, nós sabemos muito bem, não vou interpretar para vocês, mas Jesus vai dizer que onde as sementes caíram era o coração das pessoas. Mas veja, o que ele está dizendo aqui: porque a terra que embebe a chuva, embeber, algumas versões diz absorver, reter a chuva, essa produz frutos bons,
Mas existe uma outra terra que igualmente também ela recebeu a chuva. E a chuva diz respeito ao Espírito Santo, como todos nós estamos aqui recebendo da sua graça, da sua chuva, da sua bondade. E os corações aqui são diferentes. E aqui pode haver corações que estão absorvendo a palavra, a chuva, a água, e vai guardar, e vai dizer: isso é verdade, eu vou andar por esse caminho. Mas pode haver outros corações que estão dizendo: não, isso não é assim não é bem assim. E por não obedecer a palavra, vai produzir espinhos e abrolhos. E o pior, a palavra de Deus vai dizer que o fim é a maldição. Ou seja, antes de ser queimada, vai viver uma vida de maldições, porque não crê na libertação da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, a terra, tanto a terra que reteve a chuva, como a terra que não reteve, que aí foi a diferença, elas produziram de acordo com aquilo que retiveram no seu coração. Guardei a palavra. O que é que o salmista diz? Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu aparecer, Senhor, para que as pessoas me vejam que eu louvo o teu nome. Foi para isso? Não, para um fim de conduta. Aleluia. Olha para teu irmão e diz assim: guarda a palavra de Deus no teu coração, para um fim de conduta, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus vai dizer: não, eu não vou pecar. Ei, Isaías disse que a palavra vem atrás de você. Filho meu, não é assim que se namora. Filha minha, não é assim que se relaciona. O Espírito Santo está falando atrás de você, e não vão errar o caminho. Isaías também vão dizer assim, ó: nem os loucos errarão o caminho nos dias do Espírito Santo. Ele não está dizendo um louco. Eu pensava, eu interpretava, dizia assim: é aquele que ficou tentando, vai errar o caminho. Não é isso. O louco é aquele que não tem a sabedoria aguçada tanto quanto os outros, porque tem pessoas que a gente conhece que tem um intelecto bem elevado, mas o meu intelecto não é assim. Mas não importa, não é por causa do intelecto dele, da sabedoria dele, é por causa do Espírito, a voz do Espírito dizendo: não é por aí, meu filho, não é por aí, meu filho. Então não interessa se você conhece muito ou conhece pouco, mas se você der a voz do Espírito, ele vai guiar você pelo caminho, e você não vai errar o caminho. Aleluia. Nem os loucos errarão o caminho. Amém? Mas vai se preparando para o que vai vir, hoje, amanhã e depois. Então a chuva que produziu os abrolhos, os espinhos, ela também recebeu a chuva, mas ela não produziu. É como se ela não quisesse produzir. E a chuva veio sobre ela, porque se a chuva não tivesse vindo sobre ela, ela não deveria ser punida por ter produzido abrolho. Nesse caso a chuva não teria vindo, mas a chuva veio, portanto não tem desculpas. Lembram do servo da parábola dos talentos? Aquele que o Senhor deu um a ele, ele recebeu um talento. O que é que ele fez com o talento? Ele enterrou. Ei, olha para mim aqui, ó. Não enterra teu talento não. Não fica achando que o Senhor deu dois ao outro e não deu, só deu um a você. Não olhe, não tenha inveja, porque Deus, Ele distribui como Ele quer. O Espírito Santo, nós já vimos, distribui como Ele quer. Quem somos nós, quem sou eu, quem é você, para dizer o que o Espírito Santo tem que fazer? E até dizer assim: ah, Senhor, o Senhor não me deu o talento que deu para ele. Isso é inveja. Inveja. Aí o apóstolo Paulo, pastor Paulo chega aqui, prega e faz aquela explanação do Senhor. O Senhor não deu para mim, só deu para ele. Aquele Dorival, o pastor Dorival, né? É uma mente que... O pastor Vanderlei chega aqui: meu Deus, Senhor, não. Ele pode ser pé, eu posso ser mão. É os dons, e a gente vai
crescendo mutuamente. Então a chuva recebeu, você está recebendo. E você, como terra, tem compromisso e responsabilidade de reter a palavra. Guarda a tua palavra para eu não pecar contra ti. Ah, pastor, mas eu posso pecar contra o meu irmão, né? Poxa, que é isso? É para o senhor estar dizendo para não pecar contra ti, pecar contra Deus. Quando nós pecamos contra os nossos irmãos, estamos pecando contra Deus. Quem está entendendo diz amém? Então, queridos, para encerrar, eu quero encerrando aqui, justamente voltando para o perigo de resistirmos ao Espírito Santo. Nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 7, lá no versículo 51, tem uma passagem falando de Estevão, que ela é muito importante, e ela diz assim, Estevão falando, quando ele estava sendo apedrejado: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O escritor de Hebreus diz assim: se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 4:8 diz: portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito. E 5:19 diz: não apagueis o Espírito. Veja, não apagueis o Espírito, nos dando a ideia de que o Espírito vai sendo apagado pouco a pouco nas nossas vidas, quando nós não agimos de acordo com a vontade dEle, quando saímos do seu propósito, a gente vai esfriando pouco a pouco, até abandoná-lo de vez. Mesmo nesse período, Ele ainda vai estar, vez por outra, falando: ei, meu filho, esse não é o caminho. E é bom que a gente dê ouvidos e volte para o caminho do Senhor. Mas que é possível apagar o Espírito, e para que os dons venham fluir conforme aquilo que é prometido, que é para nós os filhos, é para vós outros e vossos filhos, tudo isso que está sendo derramado agora, os dons do Espírito. Ei, filho meu, filha minha, é para você. Não seja o pródigo dentro de casa, se aposse do poder de Deus, diga: é para mim, eu quero, Senhor. E você tem que buscar, à medida que você se aproxima de Deus, Deus vai esclarecendo as coisas. Profeta Samuel, ainda menino, quando não era profeta, levado da casa de Deus por um propósito, porque faltou profeta daquela geração, e Deus fez com que ele nascesse. Levantou o profeta e foi para a casa de Deus, entregue para a obra de Deus. Quando ele estava lá no templo, ainda muito pequeno, provavelmente 12, 13 anos, dormindo ele e o sacerdote, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel. Aí ele se levanta e chega até o sacerdote e diz: ali, você me chamou? Diz: não, menino, vai dormir. E o menino foi dormir, e a voz disse outra vez: Samuel. Ele: não, Eli está me chamando. Foi lá falar com Eli: o senhor me chamou. E o sacerdote também não conseguiu entender, e ele volta, e a voz chama de novo: Samuel. E ele: não, agora você me chama, agora o senhor me chamou. Menino vai dormir. O profeta teve um vislumbre, voltou um vislumbre da presença do Espírito Santo, da graça de Deus. Aí diz assim: olhe, Samuel, se a voz lhe chamar outra vez, tenha certeza que não sou eu, é o Senhor. Aí você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ora, Deus não sabia que Samuel não ia compreender? Sabia. Porque Deus não disse logo, não falou logo tudo de uma vez. Gente,
eu meditando, refletindo sobre esse texto, muito tempo na minha vida, eu orava assim, dizia assim: Senhor, se o Senhor mandar um anjo para me dizer o que é que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que andar, eu garanto que eu vou andar por ele. Aí eu acho que Jesus olhava assim, dizia: Pai, Jesus, Deus, deixa um pouquinho, eu estou trabalhando a vida dele ainda. Ele não está entendendo que eu estou falando no coração dele todo o tempo. Ele está pedindo um anjo. Ele tem uma coisa explosiva, ele quer um Big Bang, ele quer algo assim espetaculoso para poder crer. E Deus nos fala das pequenas e simples coisas, querido. Diga aleluia. Eu me alimento ainda do que o pastor Vanderlei falou com a pastora Obânia, lá na casa do oleiro, do passarinho. Meu Deus, que passarinho! Sem falar, sem a voz, sem ter a nossa voz, mas o passarinho falou tanto. Tem gente que quer ouvir. É interessante que só faltou eu ouvir ele dizer assim. E o passarinho, quando estava cantando, eu estava entendendo o que ele estava dizendo. Eu dizia: oxe, pastor, e foi um passarinho. Lá no passado foi uma mula, o profeta não pode ser. Gente, nas pequenas coisas, Deus fala com você nas pequenas coisas. Você vai andando, aí Deus mostra uma pessoa, aí você diz assim: volta, dá um abraço naquela pessoa. Aí você faz: oxi, eu vou dar abraço a ninguém. E ele está com um cara que acha que está fedendo, não sei, vou nada. Aí você não vai. Deus chamou a primeira, o menino atendeu, não sabia a experiência. O sacerdote sabia, mas não entendia. Chamou a segunda vez, o menino foi. Veja que houve uma correspondência, uma interação de Samuel com a voz de Deus. Então, quando Deus nos chamar, você vai. E Deus pode usar as pessoas para te chamar para alguma coisa. Aí Deus usa o pastor, aí Deus dá ao pastor, a pastora, uma identificação que você pode ministrar em tal área, tal dom. Aí o pastor vai a você despreza. Sabe quanto vai ganhar? Aí quer ser abençoado de Deus. Aí, para encerrar, ouvindo a voz de Deus, que também Deus fala assim, seminarista ainda, essa história é engraçada. Para encerrar, para a gente orar. Aí a esposa do pastor, irmã Odete, que já está na glória, e o meu pastor também, saindo da escola bíblica dominical, 11h30, com a fome medonha. Aí ela faz: irmão Maurício, vamos ali comigo buscar umas cadeiras que a irmã mandou para a igreja? Eu disse: oxe, irmã, bora, agora mesmo, com toda alegria. Numa luta, dificuldade, a gente estava atravessando, meu Deus. A gente foi buscar ela na casa da irmã. Aí quando chegou lá na casa da irmã, essa cadeira aqui e tal, aí a irmã olhou para mim assim e disse assim: eu tenho uns paletós para vocês. Da época do paletó, eu ainda gosto de usar paletó, né? E batista, né, tem esse negócio. E eu era doido por um paletó e eu não podia comprar. Eu tenho um paletó aí, eu acho que dá em você. Certinho, você foi do falecido. O senhor quer? Eu disse: quero. Vai dar no senhor? Eu disse: dá. Estava novinho. Ela pegou um assim, se não deu certo, pegue esse outro. Foi 3 paletó. Vocês estão ouvindo? Se você quer e ora a Deus para que Deus faça coisa maior na sua vida, você tem que dar ouvido e fazer as pequenas, ainda que seja para limpar fezes no banheiro. Vocês estão entendendo? Vamos ficar em pé. Eu sei que Deus vai fazer, porque é promessa dele. É para vocês e os vossos filhos. O Espírito será derramado sobre toda a carne, mas tem uma preparação. Moisés, prepara o povo. Hoje, amanhã e depois eu virei. Tem que haver uma preparação para que não seja desperdiçados a glória, o poder e os milagres de Deus na nossa vida. Coloca a mão no teu coração. Quero orar. Já quero chamar o pastor aqui. Vou passar para ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tua palavra.
Senhor, que o nosso coração ela seja assentada de uma forma que venhamos crer na tua palavra, Senhor. Dissipa toda dúvida, toda incredulidade do nosso coração, porque nós queremos, ó Deus, nos aproximar de ti, queremos receber de ti, queremos as experiências próprias das nossas vidas vinda de ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem as melhores coisas para nós. Muito obrigado por esta noite. Nós abençoamos e agradecemos a ti, Senhor, por cada irmão aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Vanderlei, pela vida da pastora Albânia, seu ministério, sua família. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.